Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Ô, gente, vocês estavam com saudades de mim? Ficamos um mês sem episódios no canal, mas estamos de volta com aquele tema para verdadeiramente fazer diferença na sua vida e no seu negócio. Eu não sei você, mas muitas vezes eu já me vi nesse lugar e ainda vejo de vez em quando, tá bom? Sabe aquelas falas assim, ai, amanhã eu vejo, depois eu faço. Não, ó, isso daqui eu vou deixar para a próxima semana, segunda-feira, depois das férias, ano que vem. Olha, realmente a procrastinação, ela costuma ser algo que rouba os nossos sonhos, a realização dos nossos objetivos. E mesmo que você não tenha plena consciência disso, com certeza você tem aí alguns depois ao longo da sua vida. Depois eu faço, depois eu vejo, assim como eu também tenho. E justamente porque eu sei que você, que eu procrastinamos em momentos da nossa vida, eu trouxe uma convidada super especial para falar um pouco para nós o que é a procrastinação, essa diferença entre procrastinar e preguiça e também compreender como que a gente rompe com esse ciclo vicioso. Está conosco neste episódio a Andréia Costa. Ela trabalha desenvolvendo pessoas há mais de 10 anos. Atua como coach criacional de comportamento e mentalidade, ajudando mulheres ocupadas a conciliar trabalho, família e anseios pessoais com uma agenda que seja leve e inteligente. Ela também desenvolve soluções customizadas para empresas que precisam desenvolver sua liderança e equipes. Andréia, seja muito bem-vinda, mulher. É uma honra te receber já a segunda vez aqui conosco no Movie Talks. Falamos um pouquinho sobre essa parte de mentalidade comportamental no outro episódio e não será diferente hoje. Seja bem-vinda e fique à vontade para se apresentar aí para a nossa audiência. Ótimo, eu agradeço pelo convite, pela dobradinha, né, de poder estar aqui novamente no Movie Talks. É uma honra ser sua convidada e poder contemplar, poder brindar a tua audiência com um tema tão pertinente e que incomoda muitas pessoas, prejudica, estressa e atrapalha, né? Realmente mata os sonhos das pessoas. É verdade, Andréia. E aí, para a gente já começar esse episódio, vamos alinhar as coisas, né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas fazem algumas confusões acerca do que é procrastinação, distinguir a procrastinação da preguiça. Então, começa definindo isso para nós. O que é a procrastinação? E é a mesma coisa que preguiça, Andréia? Claro. Há essa confusão, mas por julgamento de outras pessoas e porque muitas vezes a pessoa se sente tão frustrada dentro desse ciclo vicioso da procrastinação, que ela pode pensar: "Acho que eu sou uma pessoa preguiçosa, eu acho que eu não gosto de fazer as coisas, eu não gosto de trabalhar", e nada tem a ver com isso. De uma maneira bem simples, mas sem ser simplória, procrastinação é a arte de deixar para depois. É quando eu deixo algo importante, é algo significativo para depois, para mais tarde, para amanhã, para a semana que vem. Eu simplesmente coloco uma outra tarefa, uma outra atividade que não tem o mesmo grau de importância para fazer agora. Eu fujo daquela tarefa importante. Isso é procrastinar e não tem nada a ver com preguiça, porque o ato de procrastinar é um comportamento, é um padrão de comportamento. Então pode ser alterado.
E aí é realmente fazer primeiro essa distinção, né. Às vezes a gente vai mesmo com um olhar de julgamento e acaba olhando para uma pessoa que fica deixando as coisas para depois, achando que é preguiça. E na verdade existe uma dor, né, Andreia, quando a gente procrastina, né. Não é um comportamento que assim: "Ah, eu tô deixando porque eu não quero fazer. Ah, eu tô deixando para depois porque eu tô com preguiça". Não, existe uma dor emocional por trás disso, né. Sim, um sentimento de frustração, de incapacidade e de que nada que eu faço dá certo. Eu não consigo realizar nada, porque de fato, quem entra nesse looping da procrastinação não consegue avançar. Ela vive numa mesmice, ela vive, abatida e além de ser improdutiva, além de não conseguir conquistar nada. Eu trouxe aqui uma colinha no meu celular e tem algumas pesquisas recentes que diz que 70% dos profissionais admitem procrastinar, com tarefas importantes no trabalho. Isso reduz a produtividade desse profissional em até 40%. Uma outra pesquisa de 2024, falando sobre carreira, diz que a procrastinação está associada a aumento de estresse por causa da perda de prazos e gera impactos, obviamente, impactos negativos na carreira. Então, gera uma insatisfação, uma impotência, uma sensação de que isso não é para mim. E a pessoa começa não só a adiar os sonhos, ela começa a abandonar os sonhos, porque nunca chega, ela nunca consegue concluir. Ela até começa bem, mas ela não consegue concluir a jornada dela, porque ela procrastina, porque ela adia, porque ela deixa para amanhã, porque não quero fazer isso agora, daqui a pouco eu faço. E a gente vê, né, muitos sonhos, muitos objetivos, não se concretizando ao longo da vida das pessoas, não porque elas fracassaram, mas porque estarem sempre no movimento de deixar para depois, de adiar, elas acabam desistindo. Então é muito mais a desistência que faz as pessoas abandonarem sonhos e objetivos do que, de fato, o fracasso em si, né, Andréia? Exatamente, exatamente. Mas são aqueles que desistem do que aqueles que efetivamente fracassam. Fizeram, fizeram, fizeram e no final fracassou. Não, a pessoa desiste antes. E às vezes ela está muito perto de conseguir o resultado. Mas a procrastinação, Lidiane e audiência aqui, ela não é de todo ruim, porque ela é um mecanismo de proteção do nosso cérebro. Numa medida calculada, numa medida saudável, procrastinar é bom. Por quê? O nosso cérebro, ele guarda alguns resquícios de antiguidade, digamos assim, primitivo. O ser primitivo, né? Exatamente, ele guarda isso. Então, ele trabalha o tempo todo no modo economia de energia. Por quê? Como ele ainda tem essa parte primitiva do cérebro, ele guarda energia para numa situação de risco, numa situação em que ele se sentir ameaçado, ele possa lutar ou fugir. Então, ele tem que guardar energia para se movimentar, para fugir ou lutar. Então, por isso que o ser humano lida tão bem com rotina, com hábitos e cria padrões comportamentais. O nosso cérebro cria essas caixinhas de hábitos. Quando eu repito várias e várias vezes uma mesma atividade, eu formo um hábito. Quando eu repito respostas emocionais, decisões, sempre seguindo o mesmo padrão diante de reações externas ou internas, eu crio um padrão de comportamento. E aqui se encaixa a procrastinação, que é um padrão de comportamento. A procrastinação crônica, tá? Não a procrastinação normal. Uhum. E aí eu vou dizer quando ela se encaixa. Isso tudo, o nosso cérebro é um mecanismo do nosso cérebro para economizar energia, porque se formou um hábito, eu simplesmente é como se aquela tarefa estivesse rodando em segundo plano, gasta menos energia, é automático, eu não penso para fazer. Assim é escovar os dentes, assim é seguir uma rotina do banho, de me arrumar,
E várias outras tarefas que a gente faz, a pessoa que costuma se exercitar, ela sente falta, ela está habituada. Então, sempre naquele mesmo horário, todos os dias ela se veste e vai praticar um esporte, um exercício, uma atividade física. Quando se torna um hábito, é automático, ela não pensa. Ela já acorda e se move só para isso. A mesma coisa, um padrão comportamental. Diante de um determinado estímulo, eu já reajo ou ajo automaticamente fazendo aquilo. É algo já programado no nosso cérebro. E quando que a procrastinação é boa? Quando ela me relaxa, quando eu preciso relaxar, eu preciso desopilar a minha mente. Então não é porque é algo importante. Quando é algo importante, geralmente é procrastinação crônica. Eu não quero fazer aquilo, por alguns motivos que a gente pode listar aqui. Mas quando eu preciso desacelerar, o meu cérebro entende, agora não, para. Vai fazer outra coisa. É uma procrastinação positiva, Saudável, né? saudável e protege o nosso cérebro A de gente precisa estresse. do ócio, né, Andréia? Precisa. A gente precisa do ócio. Eu entendo que, assim, pelo funcionamento da mente, né, compreendendo um pouco do funcionamento da mente, o porquê de irmos para esse lugar que é realmente nesse processo de economia de energia. Eu preciso economizar energia porque eu preciso sobreviver, né? Basicamente é esse o mecanismo que o nosso cérebro atua quando a gente entra no modo procrastinação. E aí você citou a questão da construção do hábito, que se torna um padrão comportamental, como, por exemplo, quem tem o hábito de fazer atividade física e deu aquele horário, aqueles dias que ela separou para fazer isso, o cérebro já entra naquele processo de que aquilo é um hábito, então você quer repetir e entra mesmo nesse modo de economia de energia porque se tornou um padrão. Eu li um livro uma vez, esse é o livro do Og Mandino, eu não vou lembrar o nome do livro. E ele menciona em uma das cartas que ele tem nesse livro, ele menciona assim: se eu tenho que ser escravos de hábitos, que eu seja então escravo de bons hábitos. E acho que se encaixa muito bem dentro desta sua fala. Ok, o nosso cérebro, como um mecanismo de proteção, entra no modo de economia de energia. Então, ele vai repetir aquilo que ele já está acostumado a fazer para poder sobreviver. Ótimo. Que repetições são essas? Exato. A Bom, gente tem acostumado a quê? sim. Todos nós podemos construir hábitos. E existe uma maneira de construir hábito de forma não intencional. Quando você repete as mesmas ações da mesma forma, o nosso cérebro cria um hábito. É algo não intencional. Mas eu posso criar hábitos intencionalmente, desde que eu tenha gatilhos precisos e faça um passo a passo ali, repetindo exatamente as mesmas ações, o mesmo procedimento, dia após dia. Então existe, já vou quebrar um mito, não sei, muitas pessoas já ouviram dizer que em 21 dias se cria um hábito. Isso é É um mentira, mito, isso é né? mito. Dependendo do que você precisa estabelecer como novo hábito. Pode demorar no mínimo 66 dias ou até um ano, até mais do que isso, porque depende da pessoa, do contexto da pessoa. Da resistência que ela tem, né? Exatamente. E de quem é a pessoa. Uhum. Então, isso é algo muito personalíssimo, essa criação de Uhum. hábitos. Você não precisa se preocupar com isso. Desde criança, a gente aprende as coisas repetindo, repetindo, repetindo. Isso nos acompanha durante toda a vida. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, existe o gatilho. Vou dar um exemplo de um mau hábito. A pessoa que fuma, que tem o vício de fumar. Geralmente, quem fuma, depois de uma refeição, pede um cafezinho. Ela já quer tomar o café e o café puxa o cigarro. Ou sempre que ela toma café, ela acende um cigarro. O café é o gatilho. Como que ela tira esse hábito? Como que ela transforma esse hábito? Porque tem uma outra questão. O nosso cérebro, ele cria, eu vou chamar de slot, casinhas, onde ficam armazenados os nossos hábitos e os nossos padrões comportamentais. Uma vez que isso fica criado no nosso cérebro, eu não tenho como simplesmente excluir um hábito ruim ou um comportamento inadequado, que me prejudica, que me sabota. Eu preciso substituir, desocupar aquela casinha, ocupando ela com outra coisa.
Eu tenho que tirar o mau hábito de fumar pelo hábito de não fumar mais. E está muito conectado às sinapses neurais, né, Andreia? Você vai enfraquecendo a sinapse que te leva para aquele comportamento ruim e vai construindo uma nova sinapse neural para o bom comportamento. Isso, Isso é o processo de substituição, né? exatamente. É você marcar esse caminho. Sinapses nada mais são do que caminhos neurais por onde vão passar as informações. É a comunicação entre os neurônios. E aí gerando um novo caminho. É igual você estar numa plantação e não sei quem já teve a oportunidade de passar, principalmente no interior de São Paulo, existem alguns atalhos no meio da plantação. Aquele mato mais abaixado ali, rebaixado, porque as pessoas sempre caminham por ali. Ali criou-se um caminho. Não tirou-se o mato, só amassou o mato. É um novo caminho que está se formando. E à medida que as pessoas foram seguindo aquele caminho, o mato ele vai desgastando e vai ficando só a terra e vira um caminho propriamente dito. É assim dentro do nosso cérebro. Então, quando eu começo a criar, a transformar hábitos ruins em hábitos bons, eu tenho que tirar. A primeira coisa é mudar o gatilho, falando de hábitos. A mesma coisa para padrões comportamentais. Tudo tem um gatilho. Aqui para padrões é diferente, não é tão evidente, ele é muito sutil. Agora, para hábitos, a hora que você identifica qual é o gatilho, eu substituo o gatilho quando eu sentir vontade de fumar, ao invés de tomar o café, eu vou dar uma volta, eu vou conversar com meu colega de trabalho para tirar da minha mente a ideia de fumar. Toda vez eu vou fazer isso. Ou eu vou mandar uma mensagem para alguém. Você precisa substituir algo que dê aquela mesma sensação. Na verdade, o nosso cérebro, ele trabalha com recompensa. E ele gosta de recompensas imediatas. Por isso que as redes sociais, obviamente que elas foram construídas para isso, nos prendem e a gente entra num looping, assiste um vídeo, assiste outro, e só passando o dedinho. E só rolando Só o passando o feed. dedinho. Por quê? Aquilo gera uma sensação agradável, é uma recompensa barata, rápida para o nosso cérebro. Então, quem fuma, eu nunca tive esse hábito, graças a Deus, mas quem fuma sente uma sensação de prazer. Ela sabe de todos os malefícios de fumar. Isso vale para qualquer mau hábito, tá? Eu estou usando o cigarro porque é mais fácil de exemplificar. Não estou condenando você que fuma, pelo amor de Deus, tá? Mas é só mais fácil para exemplificar. Ela tem uma sensação de bem-estar, De prazer, acalma, né? acalma. O fumar acalma. E muitas vezes não é o fumar propriamente dito, só a sensação de segurar o cigarro aqui, ó. A pessoa já dá aquela relaxada, mentalmente relaxa. Foi criada uma âncora, né? Uma ancoragem no cérebro da pessoa, né? E a ideia de âncora aqui é que só o fato de você fazer o movimento, não precisa nem acender o cigarro, mas só o fato de fazer o movimento, o seu cérebro já reconhece e ele já gera toda aquela sensação envolvida com o ato de fumar. Exatamente. Tanto que tem gente que acende o cigarro, está conversando com alguém, ela não traga, ela fica só segurando o cigarro acabando. E ela está ali conversando, se distraiu, ela nem fumou propriamente dito, ela só acendeu o cigarro. É verdade. Já é o bastante. Isso é um assunto aqui que dá, acho que, vários capítulos de Com podcast, certeza. né? E é muito interessante, e é importante que você se atente a isso. Mas uma das coisas que, voltando a falar de procrastinação, que é um padrão de comportamento, a procrastinação crônica é um padrão de comportamento, a gente precisa estabelecer alguns caminhos para que você realmente deixe de ser escravo da procrastinação. Andréia, para que a nossa audiência tenha mais clareza, você consegue trazer uma definição de padrão de comportamento? Sim. Vamos ficar com a procrastinação, porque aí a gente não explora o tema Sim. e não precisa fazer nenhum paralelo. Por que as pessoas geralmente procrastinam? Quando é uma tarefa muito grande, é algo muito grandioso para ela fazer, ela nunca fez aquilo, ela tem que fazer sozinha, ela tem medo. Aí ela olha aquilo, coração até Acelera. acelera. Ela sente aqui na garganta, eu não vou fazer agora. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas deixa eu arrumar minha mesa. Eu vou fazer, mas eu preciso arrumar meu espaço.
aqui tá meio bagunçado, eu preciso colocar tudo no lugar. Então ela foge daquilo. Quando é uma Perfeito. tarefa muito que ela na cabeça dela aquilo é muito grande, é difícil, é complexo. Uhum. Eu nunca fiz isso. A gente pode dizer que é um mecanismo de defesa para que a pessoa fuja daquele desconforto, daquela situação que gera dor, que é desagradável. Sim, porque quando a gente fala que o nosso cérebro é movido a recompensas, uma tarefa grande, uma tarefa complexa, ela vai me trazer, satisfação, mas só quando eu completá-la. E o cérebro ele busca, recompensas rápidas. Aí você se depara com um baita de um projeto, que vai demorar semanas para você concluir. Pesquisa, elaboração de planilhas, de slides, um monte de material para você pesquisar. Eu não vou ter recompensa agora, o seu cérebro pensa. Faz agora não. Tem gente que vai fazer faxina, prefere lavar um banheiro do que sentar e trabalhar num projeto que é algo importante, é algo do trabalho dela. Do Ela não faz, negócio do dela. negócio dela. E ela resiste, é o cérebro, é uma sensação de desconforto muito grande que o cérebro produz naquele momento. Tudo que é difícil, tudo que é complexo, tudo que é novo, o Uhum. cérebro resiste automaticamente, porque vai gastar mais energia. É para não gastar. É um mecanismo mesmo de Exatamente. proteção. Andréia, aí dentro disso você mencionou agora há pouco, quais são os motivos dessa procrastinação. Então entra exatamente nesse lugar do que você foi mencionando. É porque é difícil, é porque é novo, é porque é pesado, é desconfortável. Está muito ligado com os motivos que nos levam a Exatamente. procrastinar. E que, fazendo um paralelo com o hábito, seria o gatilho. Uhum, Então, o que me faz procrastinar? Uma das coisas que você pode evitar para parar de procrastinar é ter clareza do porquê você está fazendo aquilo. uhum, Tem pessoas que necessitam que seja explicado, tá, é para eu fazer isso aqui. Por quê? Qual que é o fim? Qual que é o objetivo de fazer esta tarefa? Aonde isso vai me levar? Então, a falta de clareza, de um objetivo claro, de um porquê ativa essa preguiça, não vou chamar de preguiça porque dá uma associação errada, perdão. Essa desmotivação do nosso cérebro de encarar aquela atividade. uhum, Eu não sei para que que serve isso, eu não vejo razão para fazer isso. Não precisa fazer isso agora. É uma desculpa que o cérebro dá. uhum. Então, você precisa estabelecer uma motivação, um porquê. Por que você vai ter que fazer isso? E se você não tem a resposta, porque você está fazendo algo para outrem, fulano, para que que você precisa que eu faça desenhe essa estrutura para você? O que que você precisa com isso? O que você deseja com isso? Onde você quer chegar? Aí a pessoa esclarece com esse ponto de partida, de forma exata, clarificada. Agora eu já entendi. Você vai encontrar razões e motivações internas para fazer, porque você entende o porquê, o para quê. Esse é um dos motivos para a pessoa procrastinar de maneira crônica. Uhum. Essa questão dos motivos, é plural de fato, né. A gente envolve nesses motivos de procrastinação o medo, claro, o desconforto, como você trouxe, a insegurança. Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que eu sou bom, boa o suficiente? E esbarra também num lugar das crenças, né, que estão ali por trás daquela pessoa. Se ela tem crenças que as impulsione, as fortaleça, ela vai ter, digamos assim, uma força emocional para poder vencer esses gatilhos e superar esse lugar de procrastinação. Mas se ela tiver fragilizada emocionalmente, com crenças que puxam ela para baixo, ela vai ter mais dificuldade de encarar isso, né. Exatamente. Mas quem está vivendo a procrastinação crônica, quem está vivendo a procrastinação crônica, ela, ela já criou crenças negativas, crenças sabotadoras, porque ela nunca consegue chegar ao fim de uma tarefa importante
sem sofrimento. Porque ela deixa para a última hora, ela vai ter que fazer. Existem tarefas que são inescapáveis. Uhum. Eu vou adiar. Quer ver? Quando a gente era criança, existe uma diferença entre o aluno e o estudante, Com certeza. né? O aluno, ele vai estudar na véspera da prova. Ele vai fazer o trabalho na véspera do dia de entregar. E aí ele vive aquela pressão. Isso já é procrastinar. E tem um outro detalhe que eu esqueci de falar aqui, acho que você vai concordar comigo. O brasileiro tem isso culturalmente, deixar para a última hora. Infelizmente. Isso faz Concordo, parte da sim. cultura do Brasil, do brasileiro. O brasileiro tem este mau hábito, esse mau comportamento de deixar para a última hora. Então, o estudante, ele estuda um pouquinho cada dia. Se tiver uma prova surpresa, ou quando chegar a prova, ele está preparado para aquilo, ele está sempre revisitando, porque ele é estudante, ele assumiu um compromisso consigo mesmo. E isso, ele criou um hábito de estudar, de se preparar com antecedência, está sempre revisitando aquele conteúdo. Ele está pronto a qualquer momento para responder aquelas questões. O aluno não. E tem pessoas que carregam isso para a vida adulta e deixam tudo para a última hora. Isso gera um estresse muito grande. A pessoa faz, mas é debaixo de um sofrimento, porque ela deixa de dormir, ela vira à noite fazendo, ela se desgasta, ela não come. Eu tenho que fazer porque ela deixou para os 45,5 do segundo tempo. Inclusive, abrir mão de compromissos que ela já tinha assumido, porque, como deixou para a última hora, ela vai precisar de todo o tempo disponível para poder fazer. Exatamente. E aí ela entra nesse ciclo vicioso do amanhã eu faço, do deixa para depois. E ela vive achando que é incapaz. Eu só consigo fazer na última hora. Aí eu faço, mas é um nível de estresse, de desgaste mental tão grande, você percebe que da próxima vez que ela tiver uma tarefa similar a essa, o cérebro já vai lembrar, nossa, quanta energia a gente precisou, quanto desgaste a gente teve, e vai procrastinar de novo, e ela vai viver novamente esse aperto, esse sufoco, esse estresse altíssimo, e a pessoa acaba adoecendo. E ela não entrega com a qualidade que ela poderia, ela nunca explora o quanto ela é capaz, ela não sabe o quanto ela é boa, ela não consegue nem experimentar isso, ela não se dá tempo para preparar algo de excelência. Ela faz daquele jeito. E é assim que os sonhos e os objetivos morrem, né, Andreia? Exatamente. Meu Deus, como isso é triste. E assim, quando eu falo de ser triste, acredite, eu não estou falando isso para o outro, eu falo isso inclusive para mim. Porque às vezes, Andréia, a gente tem aquela falsa sensação de que a gente não, porque eu domino o assunto, porque eu sou muito boa nisso, que a gente nunca procrastina. Ai, Andréia, às vezes a gente mente pra gente, né? Sim, A gente sim. mente A pra gente se gente mesmo. ilude. Pois é, porque assim, ó, eu sou uma pessoa, eu tenho um perfil comportamental, você também é analista, você entende bem esse ponto. O meu perfil comportamental é um perfil executor. Executores, eles são impulsivos e rápidos em fazer. Então, eu tenho este comportamento, esse padrão comportamental. Esse é o meu comportamento, por conta do perfil. Porém, isso não significa que eu não procrastine. Isso acontece, né? Existe uma área da minha vida que esta área, Jesus, como eu procrastino? A área da saúde. Eu durmo bem, eu me alimento direito, eu procuro praticar atividade física. Mas pergunta se eu vou ao médico com regularidade, se os meus exames estão em dia. Esta é uma área que é extremamente desafiadora para mim. Extremamente desafiadora. Eu fico doente, eu espero melhorar. Para eu ir ao médico, é realmente muito difícil, né? É claro que tem várias questões por detrás disso, mas esta é uma área que eu vejo que eu procrastino consistentemente, se é que eu posso usar a palavra consistência associada à procrastinação, né? Então, às vezes a gente se ilude e mente para a gente mesma.
né? De achar que, ah, não, eu não procrastino, olha aí, olha essa área da minha vida, como funciona, como anda. E eu diria que é muito mais no lugar de qual é o seu depois. Não se você tem um depois, né? Um deixo para depois, um depois eu vejo. Não é se você faz isso, é qual é o seu depois. O que que você deixa para depois? O que que você procrastina? O que que você está sempre postergando? Eu acho que é muito mais neste lugar e a gente reconhecer que sim, que procrastina. Claro que alguns com mais intensidade em mais áreas da vida, outros menos, a intensidade pode ser diferente, mas achar que a gente não procrastina é uma grande ilusão, né? E é como eu falei no começo, até certo ponto é saudável, é Sim. uma defesa do nosso cérebro. Quando que a gente pode considerar uma procrastinação crônica? Eu já atendi algumas pessoas dentro do processo de coaching que me apresentaram situações em que elas procrastinam em todas as áreas da vida dela. Tudo ela deixa para a última hora. Isso é Ela muito só sofrido, né? faz, ela só faz quando não tem mais jeito. E aí não é só porque a tarefa é muito difícil aos olhos dela, na percepção dela. Tarefas que são chatas. Talvez, nessa área da saúde, para você seja chato. Ah, eu vou perder tempo tendo que agendar consulta e ficar lá esperando. E aí eu já sei que o médico vai pedir um monte de exame. Ah, eu estou me sentindo bem. Ah, no segundo semestre eu vejo isso. E é aquele segundo semestre que não Que não chega. chega, que já passa para o primeiro semestre do próximo ano, né? E aí não é uma procrastinação crônica. A procrastinação crônica, pelo que eu pesquiso, estudo a respeito e leio a respeito, é quando a pessoa ela não consegue fazer nada se não for no último minuto. É tudo, em todas Uhum. as áreas da vida dela. Ela praticamente só existe, ela não vive. Quem sofre com a procrastinação crônica, ela não vive, ela só existe. Isso é muito preocupante e é muito sério. E é um problema que as pessoas elas tendem a subestimar, porque é duro você reconhecer. Porque para reconhecer, eu preciso me autoexaminar. Eu preciso verificar o que não está dando certo na minha vida. E assumir responsabilidade, não está dando certo porque eu não estou fazendo. Não é culpa do outro, do governo, do patrão, do sócio, do cliente, do funcionário, não. Sou eu. Isso dói. Mas é só quando eu paro e reflito de forma sincera a respeito disso que eu consigo começar a tomar posição para resolver essa situação, para buscar ajuda se for necessário. André, esse processo de autoanálise, o que que a pessoa ela pode fazer por ela mesma nesse processo de autoanálise? Algum exercício, alguma pergunta, alguma atividade que ela possa dar o primeiro passo para ela poder chegar nesse lugar de consciência? Poxa, eu estou caminhando para esse lugar de uma procrastinação mais crônica. Ainda que a pessoa não esteja plenamente lá, ela começa de algum lugar e ela precisa identificar isso para fugir deste lugar. Existe alguma atividade, algum exercício, alguma coisa que ela possa fazer para trabalhar esse processo de autoanálise, de autoconhecimento, de autorreconhecimento? Sim, no momento de crise, no momento em que você estiver passando por esse período que você procrastinou e deixou para a última hora. Depois que você entregar essa tarefa, fazer o que você precisava ter feito antes e você deixou para a última hora, analise por quê. Por que que eu não quis fazer isso? Por que que eu deixei para o último dia? O que que tem nessa tarefa, nessa ação, nesse compromisso que me causava repulsa? É uma repulsa, porque é chato. Tem coisas que são chatas mesmo. Tem coisas que são enfadonhas, mas que precisam ser feitas. E eu não posso terceirizar. Sou eu que tenho que fazer. Uhum. É porque é muito difícil, é muito grande, eu não me achei capaz. É porque eu sei que eu vou ficar muito cansada, eu vou ter que dedicar muito tempo para fazer isso,
e eu tenho tantas outras coisas divertidas para fazer, que eu gostaria de fazer, eu vou ficar sem energia para fazer as coisas que eu gosto durante aquele período? Você precisa identificar, pode ser depois que você passar por um perrengue desse. Por que eu não queria fazer tal tarefa? Eu passei por isso recentemente, não é porque eu estudo sobre isso, conduzo o processo de coach voltado para pessoas que querem parar de procrastinar, tenho treinamentos acerca disso, que eu não procrastino. E isso aconteceu tem cerca de 3 semanas. Eu fui contratada por uma empresa para desenvolver um treinamento, só que diferente dos outros treinamentos, eu não tive uma liberdade criativa tão grande, autoral tão grande. Por quê? O gerente que me contratou, ele já tinha algo, um escopo, algo pronto, porque ele já estava pensando em fazer esse treinamento, aí ele percebeu que é melhor alguém externo fazer, que vai surtir mais efeito. Legal. E ele me passou as coisas que ele gostaria que eu incluísse no treinamento. Isso me travou. Me deu uma crise e eu não estava conseguindo começar a fazer, estava tudo na minha cabeça, Uhum. e aí eu pensava: "Eu vou ter que incluir o material dele", e eu demorei para descobrir por que eu estava procrastinando. Estava chegando do dia, na semana de começar o treinamento, que é para fazer em etapas. Uhum. Uma semana antes ele foi adiado, foi necessário adiar, então eu ganhei um respiro, mas eu já estava atrasada. Hum. E aí, conversando com uma amiga, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, eu verbalizei em voz alta: eu estou com uma crise criativa, não estou conseguindo elaborar o treinamento, montar o treinamento. E enquanto eu falava com ela, eu acho que é porque eu preciso incluir algo que não fui eu que criei. Já sei o que eu vou fazer. Isso eu mandando áudio. Arrumei encontrei a solução na mesma hora. Eu vou fazer o treinamento, depois que ele estiver pronto, eu volto no material do gestor e aí eu incluo. Pronto, Aí conseguiu. consegui fazer. Que legal, André, que legal. É, eu percebo alguns movimentos nesse sentido também. Quando eu perco a autonomia, que eu acho que pode esbarrar aí com o que você falou, eu também sinto um bloqueio, né? Se eu percebo que, quem me contratou está tentando tirar essa minha autonomia criativa, tirar a minha liberdade de atuação, eu percebo que eu também travo esse processo criativo, esse processo de desenvolvimento. E é fascinante a gente ir se conhecendo, ir para esse lugar mesmo, né? E complementando, Andreia, dentro dessa ideia de, ok, o que que eu posso fazer nesse lugar de não procrastinar? De reconhecer, desta autoanálise, né? Eu acredito muito, Andreia, que quando a gente fala desse processo de autoanálise, algumas pessoas, elas são mais resistentes. E aí você me conta da sua experiência, se isso acontece também com você. Eu às vezes vejo um movimento padrão comportamental, né, de alguns dos meus clientes, e eu estou reconhecendo a procrastinação ali presente. E a gente trabalha com algumas perguntas para ir trazendo consciência, né, para aquela pessoa, para ela poder reconhecer o padrão que está ali se repetindo nesse lugar de procrastinação. E alguns têm um nível de resistência maior nesse processo de autoanálise, de autorreconhecimento. E muitas vezes as primeiras respostas são: não, mas veja, é que o meu filho ficou doente. Não, mas é que um colaborador faltou. Não, mas é que o cliente, né, mudou aqui a proposta, mudou aqui alguma coisa. Então surgem respostas de coisas que fogem ao controle daquela pessoa, e ela acredita que são estas coisas que a levaram à não realização ou à postergação daquilo que ela precisava fazer. Eu não sei se você vê isso ao longo dos seus atendimentos, ao longo dos trabalhos que você realiza. Quando a pessoa mostra essa resistência inicial, ela acha que ela não procrastina porque existe nela um padrão comportamental e ela acaba transferindo a responsabilidade para as pessoas à volta dela e para os acontecimentos no entorno dela. O que fazer neste caso, Andreia? Isso é muito comum desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, as pessoas preferem transferir a responsabilidade para um terceiro, sempre que possível.
Quando vier isso à sua cabeça, você estiver refletindo, se autoanalisando, e vier essa resposta, é o teu cérebro mentindo para você. Não acredite. Porque a gente só tem controle sobre o que é interno. Eu não controlo nada externo. E a procrastinação crônica começa dentro de mim. É fato. Existem fatores externos que podem atrapalhar? Existem. É um fato, né? E vai Pode acontecer, acontecer. pode acontecer. E se você é uma pessoa que está decidida a parar de procrastinar, você vai criar um plano de contingência para aquilo que você não controla. Mas aquilo que está em mim, eu controlo. Enquanto você falava, eu lembrei que eu não respondi completamente a sua pergunta, por que que acontecem os padrões comportamentais? Como se formam os padrões comportamentais? Da mesma forma que os hábitos. Eu repito as mesmas ações e reações diante de um estímulo externo e interno. E aí meu cérebro vai catalogar isso como um padrão. Quando eu me vir diante de uma situação parecida com aquela, o meu cérebro já vai dar a resposta automática. Age assim, reage assado. Eu não penso, eu só faço. Então, falando da procrastinação, se sempre que eu me deparo com um desafio, com algo que é novo, e eu preciso fazer, e eu fujo, eu adio, o meu cérebro vai entender, repetir uma vez, segunda vez, terceira vez. Quantas vezes, Andréia? Não tenho pesquisa sobre isso. Mas aquilo se repete da mesma forma, nos mesmos moldes, várias e várias vezes. Criou-se um padrão. Sempre que tiver uma novidade, um desafio, eu vou adiar. Eu não vou decidir, eu não vou fazer nenhum movimento agora, de imediato, para resolver ou me envolver com aquela ação. Eu vou deixar para a última hora. Complexo, né? É, Complexo. mas tem solução, tem Sim, saída. sim. E é isso que eu vou te perguntar a partir de agora. Ok, você já mencionou uma estratégia que é você reconhecer o porquê, né? Peraí, por que que eu tenho adotado esse comportamento? Por que que eu faço isso? Por que que isso se repete na minha vida? É uma forma de você trazer consciência e de também, ao reconhecer o porquê, entender estratégias que você possa adotar, usar outros gatilhos para que você tenha uma mudança de comportamento e ir para esse processo de repetição. Eu entendi isso na sua fala. Agora, Andreia, além de entender o porquê, de trabalhar essa questão do gatilho, de ir para um processo de repetição até que de fato o seu cérebro reconheça aquele novo caminho, que outras estratégias nós podemos adotar para romper com este padrão comportamental da procrastinação? Perfeito. Baseado no livro A Arte de Falar e Fazer, do Jerônimo Temel, eu criei um treinamento baseado nesse livro, então eu vou trazer algumas estratégias que estão nesse livro que eu super recomendo que vocês comprem e leiam. Defina prioridades claras. Você precisa, diante de algo que você precisa fazer, que normalmente você iria procrastinar, você iria deixar para depois, você precisa definir uma prioridade. O que que é urgente? Você pode usar a matriz de Eisenhower. O que que é urgente, o que que é importante? Então você pode mapear isso. Escreve mesmo, desenha mesmo. O que que eu preciso fazer a partir de hoje? Para começar a desenvolver essa tarefa, a lidar com esse desafio que eu tenho diante de mim e não procrastinar. O que que é importante? O que que é urgente? Obviamente, o que é urgente já passou do tempo para fazer, já perdeu o time na maioria das vezes. Então, isso eu coloco na frente e faço primeiro. Outra coisa que você pode adotar, você pode dividir as tarefas em pequenos passos. E em uma tarefa, uma sugestão aqui, uma estratégia complementa a outra. Então, eu vou quebrar essa tarefa em pequenos passos. Dentro de um planejamento, dentro de uma janela de tempo. Quanto tempo eu tenho para entregar isso? Hoje é o dia 0. Hoje foi me passada essa tarefa. Hoje apareceu esse desafio.
Hoje é o dia 0. Quanto tempo eu tenho para terminar, para entregar isso, para resolver essa questão? Aí você divide de acordo com os dias. Fatia o boi, né? Exato, Não dá para comer ele inteiro. exatamente. Aí você divide. E isso quebra a insegurança. E diz para o seu cérebro, não é um bicho tão grande que você vai ter que enfrentar. É um ratinho, é um mosquitinho. Isso aqui você espanta e faz, vai dar certo. Usar a ferramenta de foco e de gestão de tempo. A técnica Pomodoro é excelente. 25 minutos, 100% focado naquela tarefa. 5 minutos de pausa. Mais 25 minutos de foco. Você já definiu o que você vai fazer, já dividiu em partes, já ordenou porque o que é urgente, o que é importante. Agora você vai focar para fazer efetivamente. Vai determinar um tempo por dia para fazer. Porque você já espaçou, você já desenhou o planejamento. Quantos dias eu tenho? Você não precisa fazer tudo num dia só. Você não precisa. Então você vai focar, eu vou dedicar 2 horas por dia, 3 horas por dia, 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. E foco, usando uma técnica, a Pomodoro, que é muito conhecida, de foco e gestão de tempo. Eliminar as distrações. Silencia isso aqui, ó. Tira, desabilita, põe no modo avião, desabilita as notificações, põe uma plaquinha na porta. Enquanto você estiver focado, nos seus 25 minutos focado, distração 0. Quando você fizer a pausa, você verifica o que ficou pendente, conversa, faz um carinho no cachorro, vai beber uma água. Foco de novo, sem distrações. Elimine distrações até do seu espaço. Tira tudo que possa te distrair, te lembrar de uma outra tarefa, aquela tentação. Aí vai entrar o depois eu faço. Nossa, esqueci isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Você não faz nenhuma coisa nem a outra bem feito. Então, elimine as distrações do ambiente e de pessoas que possam interferir. Avise as pessoas que você está focado naquilo, que você vai precisar de 1 hora, sem interrupções. Só me chame se a casa estiver pegando fogo. Não precisa nem avisar, porque eu vou sentir que está quente. E tire as notificações do celular. E, por fim, aqui fala de comunicação assertiva e comprometimento. Se você sentir ainda com tudo isso, que você está tendenciosa a procrastinar, chame um parceiro para te apoiar. Alguém que não vai te cobrar, não é para ficar te cobrando, mas é uma pessoa que você vai dizer para ela, olha, eu tenho esse desafio e eu tenho tido dificuldade para lidar com essa situação, eu sempre procrastino, e aí toda semana eu vou contar para você o que eu fiz na semana. Você vai ser meu parceiro de tarefa para não procrastinar. E aí a pessoa vai celebrar com você, ela vai te acompanhar nessa jornada, vai te monitorar de longe e todos os dias você vai dar um reporte para ela. Poxa, o que eu vou dizer para fulano se eu não fiz nada hoje? Você entende? Quando você se compromete com o outro, pode ser uma ferramenta super útil para você para não passar vergonha, você vai fazer alguma coisa. Eu vou dar uma desculpa para ele, não vou fazer isso. É isso, uau, uau, Andréia! Estratégias necessárias para que de fato a gente possa romper com a procrastinação. E eu ainda, Andréia, procurando trazer uma contribuição mínima aí dentro desse universo que você trouxe para nós. Eu acredito muito que neste processo a gente precise cuidar das nossas emoções. E por que eu digo isso? Emoções, elas podem sabotar. Se a gente não reconhecer, não entender, não nominar que emoções nós estamos sentindo, isso vai virando um vulcão dentro de nós e ele vai entrar em erupção se a gente não olha para esse lugar. E aí, quando ele entra em erupção, a gente cai muito nos distratores. Você mencionou bastante sobre o celular, que hoje é, de fato, o principal distrator, mas há inúmeros outros, e a pessoa não se dá conta que é por conta desse tumulto que ela está emocional, que ela acaba tentando desafogar estas emoções nestas distrações. Às vezes é uma pessoa que gosta de conversar. Eu vou falar porque eu falo bem pouquinho, tudo bem, Andréia? Bem tiquinho, né? Então, para eu me perder numa conversa é muito fácil. E aí eu deixo de fazer o que de fato é importante. Então, às vezes, conversar. Tem gente que ama dormir. Então, todo o tempo que ela tem disponível, o que ela faz, Andréia? Ela dorme.
Ela quer dormir, parece que o sono nunca foi o suficiente. Ah, existem hoje com streaming, nossa, como as pessoas vão com facilidade para os streamings da vida, Só assistir mais um uma série, episódiozinho. exatamente, uma série, um filme e mais um e mais um e mais um e a pessoa passou horas ali. A galera que gosta mais dos games, quantas horas a pessoa não fica diante de uma tela jogando? As pessoas que gostam de ficar com conversinhas nas redes sociais, conversando com um, com o outro, trocando foto, e aí vai. São inúmeros os distratores, e geralmente a raiz disso está no que ela sente, que ela não olhou, que ela não tratou, que ela não trouxe consciência, para que ela aprenda a lidar com as suas próprias emoções e não precise ficar se desafogando nas distrações. Ai, Andreia, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Quero te dar um espaço ainda para uma última pergunta, mas antes nós vamos apresentar as nossas patrocinadoras. Sim, aqui no canal Movie Talks nós temos mulheres empresárias que patrocinam para que este episódio esteja aqui ao ar. Nós temos a Paula. A Paula ela trabalha com design. O que vocês veem aí de arte, dessa parte mais artística, designer, pode ter certeza que eu não tenho competência técnica para fazer isso. Nós temos a Paula, que desenvolve toda essa parte de arte dos materiais digitais e, inclusive, dos materiais físicos. Então, se você quer desenvolver a identidade visual do seu negócio, fazer a construção de materiais que expressam realmente o nível de qualidade e a entrega que você tem com os seus produtos, os seus serviços, a Paula é a profissional que eu indico para vocês. Além disso, nós temos agora uma nova patrocinadora, Café de Bisa. Gente, pensa aquele café maravilhoso, de altíssima qualidade. Está entre os cafés premiados do Brasil. O Café de Bisa, eles têm diversas modalidades, o café moca, o café premium, o café gourmet. Ai, gente, essa caixinha aqui do Drip Coffee anda na minha bolsa, só para vocês entenderem. Porque às vezes a gente está em algum lugar, tem acesso a uma água quente, por que não realizar aí um cafezinho para a gente ter aquela energia extra e prosseguir o dia. Eu sou uma consumidora, super recomendo e, inclusive, temos aqui um presente para nossa convidada de hoje. Café, um café de altíssima qualidade para você, Andreia, cedido aí pela nossa patrocinadora, o Café de Bisa, tá? Você prova e depois me conta o que você achou do café, tá bom? Muito obrigado, com certeza. Sou uma Ótimo. apreciadora do café. Ai, que bom, que bom. Somos duas. Tenho certeza que você vai gostar. E por fim, nós temos a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa. Nós trabalhamos com treinamentos desenvolvendo tanto hard skills quanto soft skills. Se você precisa de treinamento para desenvolver você, empresário, desenvolver do ponto de vista estratégico, comportamental e a sua mentalidade, desenvolver a sua equipe de lideranças e vendas, nós temos o treinamento, o programa certo para o seu negócio. Ai, Andreia, chegamos ao final. E para a gente finalizar, eu quero que você traga para a nossa audiência, falando diretamente para a câmera ali que está direcionada para você, algo que você considera fundamental, assim, que a audiência pode até esquecer o conteúdo que nós compartilhamos aqui, mas esta dica, esta estratégia, ela tem que levar hoje para a prática na vida dela. O que você diria para esse empresário, para essa empresária? Falando sobre autopercepção, existe um conceito desse livro, A Arte de Falar e Fazer, que é um atalho, um desvio do nosso cérebro para nos convencer de procrastinar uma tarefa importante. É como se você se dividisse entre o eu de agora e o eu do futuro. Olha se a gente não faz isso. O eu de agora quer fazer outra coisa, não quer fazer aquela tarefa importante, não quer fazer aquela coisa enfadonha, aquela coisa que a gente acha chato, mas que precisa ser feito. Então a gente delega para o eu do futuro. Amanhã, não, semana que vem, a partir de segunda-feira,
Das 8 ao meio-dia, eu vou focar nessa tarefa. E a gente delega para o eu de futuro. Só que o eu do futuro sou eu. E quando chegar naquela segunda-feira, 8 da manhã, eu vou criar uma outra distração, uma outra desculpa para não fazer. Isso é uma desculpa do nosso cérebro. Aquela mesma, quando você tem que acordar cedo, só mais 5 minutinhos. É aquela mesma. O seu cérebro tentando te convencer a procrastinar. Não é tão sério agora. Você tem tempo. Deixa para o seu eu do futuro. O eu do presente e o eu do futuro é você hoje. E nós só temos o hoje. Só temos o hoje. Então faça. Nem que seja um pequeno passo. Comece pequeno, com uma pequena fração daquela tarefa importante. Mas comece. Depois que você fizer, depois que você der esse pequeno passo, celebre. Você conseguiu. Você está vencendo a si mesmo. Você está treinando o seu cérebro a parar de procrastinar quando não é devido. Você está assumindo o controle da sua vida. Uau, uau. Andreia, como que a audiência te encontra? Conhece você e os seus serviços? Deixa aí o seu contato, sua rede social, que você A minha rede quiser. principal ainda continua sendo o Instagram, apesar de eu já estar mais organizada no LinkedIn. Andréia Costa ponto oficial no Instagram, e eu quero convidar você a visitar meu perfil. Ainda essa semana eu vou fazer um post anunciando a abertura de um processo de coaching em grupo para quem está enfrentando a procrastinação crônica. Então eu vou abrir 8 vagas para fazer parte desse grupo de 6 a 8 pessoas, e a gente vai começar esse processo de coaching para te ajudar, te conduzir a sair desse ciclo vicioso e realmente vencer a si mesmo por meio da metodologia coach. É só me mandar uma mensagem no Instagram. Ok, Andréia, uma honra recebê-la. Obrigada por todo o conteúdo que você compartilhou conosco neste episódio. E, gente, por favor, hein, vá conhecer a Andréia, visite o perfil dela, e se você se reconhece nesse lugar de procrastinação crônica, olha aí a oportunidade que você tem diante de você em fazer parte de um processo de coaching em grupo para que você rompa de fato com o que tem feito você perder, abandonar os seus sonhos, os seus objetivos. Este foi mais um episódio do Movie Talks, aqui, onde conversas acontecem para mover você e o seu negócio. Te vejo no próximo episódio, terça-feira, às 20 horas. Tchau, tchau!